Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, quarto domingo do tempo da Quaresma. Eu te fiz luz das nações para seres salvador de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: Eu te fiz luz das nações para seres salvação de todos. Amados irmãos e irmãs, éreis trevas, agora sois luz no Senhor. O tema luz e trevas é bastante acentuado no Evangelho de João. Vai nesse mesmo sentido a cura do cego de nascença, ou seja, a contraposição entre cegueira e visão. João parte de um sentido experimental. Todos sabem o que são trevas, noite e escuridão, e o que é luz, dia e claridade, o que é ser cego e o que é enxergar. Mas ele salta depressa para o sentido figurado. A luz é o Cristo em sua pessoa divina e humana, e como tal, se torna salvação para o homem. A treva é o não reconhecimento da pessoa salvadora de Jesus Cristo, e nisso consiste o maior de todos os pecados. No Evangelho do domingo passado, a samaritana fez exatamente o mesmo trajeto de fé que fizera hoje o cego. Ambos, cada um à sua maneira, abriram-se para a novidade de Deus. Os habitantes de Sicar, domingo passado, creram em Jesus e o chamaram Salvador do mundo. Puderam crer, porque, apesar de serem pagãos, abriram o coração para a notícia da chegada do Messias. Tinham um coração como um botão de rosa. À medida que o sol aquece, abre-se por inteiro. Mas os fariseus de hoje não conseguiram crer, porque estavam cheios de autossuficiência. Tinham o coração fechado em forma de repolho, que quanto mais velho fica, mais se endurece no fechamento. Domingo passado, Jesus se comparou a uma fonte de água viva capaz de satisfazer a sede de Deus inata na criatura humana. Hoje, compara-se à luz do sol, que é capaz de fazer brotar e crescer a vida, a luz da razão e do coração, que é capaz de fazer ver o rosto de Deus, reconhecê-lo, proclamá-lo e nele encontrar repouso. A cegueira ilumina as obras de Deus, sobretudo a maior delas, a encarnação de seu Filho. Felizes os olhos que podem ver em Jesus de Nazaré, o Senhor, o Messias, como viu o cego curado. Ele mesmo se tornou luz, salvação para todos. Os cegos tornarão a ver. A cegueira era frequente na Palestina, talvez por causa do clima. A cura era rara. Embora não sofresse a mesma desgraça dos leprosos, também os cegos eram tidos como pecadores, por duas razões. Primeira, porque se fossem pessoas boas, Deus não os teria castigado com a cegueira. Segunda, como os cegos não tinham possibilidade de cumprir todos os mandamentos e, consequentemente, se tornavam pecadores. Essa mentalidade aparece clara ao longo do Evangelho de hoje. Até nos sacrifícios era proibido oferecer um animal que fosse cego. A
cura da cegueira naquele tempo era praticamente impossível, só era esperada por meio de uma intervenção divina, um milagre. Por isso dizia-se que quando chegasse o Messias, ele haveria de restituir a vista aos cegos. Jesus faz referência a essa esperança e confirma sua messianidade pela cura da cegueira e hoje, até curando um cego de nascença. Os evangelistas anotaram vários milagres de cura de cegos feitos por Jesus, sempre como sinal da chegada do Messias. Andem como os filhos da luz. A cegueira tinha também um sentido figurado ou espiritual, se quisermos. Lembrava a atitude orgulhosa daqueles que se julgavam autossuficientes, ou lembrava a atitude dos que ignoravam as virtudes, as verdades, ou mesmo a atitude daqueles que, conhecendo a Deus, eram mornos em seu coração. João, na sua primeira carta, chamou de cegos também aqueles que odeiam seus irmãos. A cura da cegueira tinha então também um sentido simbólico: recolocar a humildade e a simplicidade como condutoras dos discípulos. Dizer que o conhecimento, vivência de Deus, era possível a todos. Reaquecer, reavivar a piedade a ponto de cada um poder considerar-se outro Cristo na continuação de sua missão salvadora. E reimplantar o amor fraterno como o primeiro dos mandamentos, de tal maneira que o amor a Deus se condicionasse ao amor ao próximo. O cego passa a enxergar no momento que se lava na piscina de Siloé. Não é difícil ver essa piscina na pia batismal. Quem cura, quem perdoa o pecado, quem planta a semente da fé é Jesus. Os sacramentos são sinais visíveis, graça dada por Jesus. De nada nos curam as águas do batismo se o Cristo não conseguir nos tocar primeiro. O prefácio próprio da missa de hoje também liga a cura do cego ao batismo, lembrando que a encarnação de Jesus significou luz nas trevas e trouxe a dignidade de filhos de Deus a quem se revestisse de luz. Este também é o significado da vela acesa que o ministro eclesial, pais e padrinhos colocam na mão do neobatizado. Para reforçar esse simbolismo, onde é possível, a vela deve ser acesa na chama do círio pascal. Lenta como uma semente que vira árvore. Os dois sentidos da cegueira, o físico e o espiritual, estão bem acentuados no Evangelho de hoje. Assim como para curar a cegueira física, Jesus usa de um ritual visível, cuspir no chão, fazer lodo, pôr no olho, mandar lavar-se. Também a cura espiritual tem seu tempo e seus sinais. É fácil ver a estrada que o cego percorre para conhecer sempre mais Jesus. Primeiro, o cego obedece, o que significa uma atitude de humildade, confiança e esperança, sem as quais não há caminho de acesso ao Senhor. Em seguida, pensa que Jesus deve ser um profeta, isto é, alguém que prega a santidade na terra para que Deus possa fazer milagres aos homens. Depois, pensa que Jesus deve ser um santo aos olhos de Deus, que deve ter poderes especiais dados por Deus e diante da pessoa de Jesus, reconhece-o como aquele que Deus enviaria à terra para reimplantar a santidade. Finalmente, chama-o de Senhor
e o adora, ajoelha-se diante dele. Os fariseus, diante do mesmo milagre, fecham-se sobre si mesmos e se julgam autossuficientes. Parece claro que o nosso caminho deverá ser o do cego, mas cada um de nós tem um fariseu domiciliado no coração, e assim experimentamos continuamente um desencontro entre o coração que crê e um coração que não crê. Tanto o milagre da cura física quanto o milagre do conhecimento da divindade de Jesus exigem tempo e caminho, exigem uma atitude de Jesus, Deus, e uma atitude de Jesus, homem. A história de nossa fé começa com a graça de Deus. É bom lembrar que é sempre Deus quem toma a iniciativa, mas se realiza e completa com o nosso esforço, com o nosso caminhar lento, às vezes penoso, nas coisas da salvação. A luz da fé não acontece com o acender de uma lâmpada elétrica, de repente. Ela é lenta, igual a uma semente que vira água. Por isso, se fez luz das nações para se tornar salvação de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A luz do mundo é Jesus Cristo, que deu vista ao cego de nascença e quer iluminar a todos os homens. Peçamos a sua luz para a igreja, para o mundo e para cada um de nós. Digamos confiantes: iluminai, Senhor, nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso arcebispo, com todo o seu clero, religiosos e religiosas, e os ensine a viver além das aparências. Rezemos confiantes: iluminai, Senhor, nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os governantes desse mundo e eles descubram os caminhos da concórdia e da paz. Rezemos confiantes: iluminai, Senhor, nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduzam como pastor ao seu rebanho. Rezemos confiantes: iluminai, Senhor, nosso coração. Para que os frutos da campanha da fraternidade sejam abundantes para o povo que tanto sofre com a falta de moradia digna para viver, rezemos confiantes: iluminai, Senhor, nosso coração. Deus, luz do mundo, ouvi nossas preces, iluminai nosso coração e o mundo inteiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Voa para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-vos na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do quinto domingo do tempo da Quaresma, no qual refletiremos: eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisso? Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.